Boa tarde, pessoal. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, que bom Tudo ter bem? você aqui com a gente de novo. Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite, por poder participar aqui dessa live tão especial de 15 anos. Já quero aproveitar e dar os parabéns aí para vocês pelos 15 anos do Brazilian Space. Muito obrigada, para mim é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa ter você tão querida aí, o pessoal falando aqui. Daqui a pouco a Bruna estava aqui um frenesi, daqui a pouco é ela. Que legal. O pessoal gosta muito de você, gosta muito. Estava acompanhando aí mais cedo a galera no chat, muito bacana, as lives estão muito boas, cada assunto mais interessante que o outro, vai ser bem legal hoje, né? Com certeza, está sendo ótimo. Bem, Bruna, você já é de casa, você fez uma live com a gente, queria lhe agradecer também pelo vídeo que você gravou, parabenizando a gente, né? A gente já publicou lá, tá um vídeo no seu individual, depois a gente fez um vídeo juntando algumas partes de todo mundo que gravou, né, para deixar um vídeo de 3 minutos. A gente juntou pequenos trechos que cada um do que falou, né, no seu vídeo individual. Você está lá e você fica. Para a gente é muito gratificante saber que temos você registrado aqui na história dos 15 anos do Brazilian Space, tá bom? Obrigada. E seja bem-vinda, fique à vontade. E já chega, viu, dona Bruna? Já chega recebendo aqui um elogio do The Commander Chief. Aliás, é um galanteador. Ele só não elogiou o Duda ainda. Acabei de ver aqui o comentário. Não tinha como. Que legal. Mas, Bruna, fica à vontade, viu? Você vai apresentar daí mesmo, né? Isso, vou apresentar daqui mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que eu acho que todos os apaixonados, aficionados aí pelo tema de astronomia, de espaço, gostam bastante, né? Então eu trouxe aqui algumas dicas para vocês hoje. Opa! Eu acho que saiu um áudio. Coloquei você em destaque. Tá bom. Então, hoje a gente trouxe algumas dicas de livros e de filmes para vocês, né, que são amantes aí da astronomia e do espaço, né, algumas pessoas que estão assistindo a live aqui hoje, né, já me conhecem, já conhecem o meu trabalho de divulgação científica na astronomia, mas eu vou me apresentar um pouquinho para vocês também, e trouxe aqui alguns slides para passar para vocês. Deixa eu só colocar aqui na tela para a gente já começar. Não sei se já está aparecendo aqui, né? Eu só não estou conseguindo ampliar aqui. Deixa eu ver se... Interrompeu, né? Compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo trazer de novo. Só um minutinho, tá, galera? Que eu já vou mostrar os slides aqui para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo já colocar aqui na tela para vocês. Porque como a gente vai falar sobre alguns livros e tal, acho bacana a gente mostrar as imagens também, né? Já sei, peraí. O Rui, eu acho que agora foi. Aí. Pronto. Agora foi. Bom, vamos lá.
Primeiro eu vou me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou a Bruna Marques e eu gosto de astronomia desde pequena, desde a infância. E eu transformei essa minha paixão pela astronomia em um projeto chamado Papo Astronômico. Né? Atualmente eu sou estudante de jornalismo e produzo conteúdo aqui nas redes sociais. Né? Fui coordenadora do Asteroid Day nos anos de 2022 e 2023. E meu objetivo é compartilhar com vocês conteúdo sobre astronomia e espaço de uma maneira acessível. Bom, e hoje a gente vai falar sobre alguns livros e alguns filmes, alguns clássicos do cinema, alguns clássicos da literatura, para quem gosta de astronomia. E a primeira dica de livro que eu trouxe para vocês hoje é o livro Endurance, Um Ano no Espaço, do Scott Kelly. Esse livro é um livro muito especial e ele foi publicado no ano de 2017, mas ele se mantém atualizado até os dias de hoje. Eu tenho ele aqui nas minhas mãos e ele é, assim, um dos meus preferidos. Sempre que eu tento pensar em como vive um astronauta lá na Estação Espacial Internacional, eu acabo lendo esse livro aqui. A capa dele está aí na tela, talvez muitos de vocês já conheçam esse livro. Ele tem 377 páginas e eu indico ele porque ele aborda temas muito necessários para quem deseja entender como que é a vida de um astronauta da NASA, né? Muitas pessoas dizem que gostariam de ser astronautas, mas às vezes elas não param para pensar como que é a vida de um astronauta lá no espaço, né? E é sobre isso que o livro Endurance, Um Ano no Espaço vai falar. O Scott Kelly, ele é um astronauta muito experiente da NASA e ele chegou a quebrar um recorde ao passar um ano a bordo da Estação Espacial Internacional. E no livro, a gente aprende sobre as etapas de preparação para as missões espaciais, a gente entende as complexidades da vida a bordo da Estação Espacial. Também, né? Oi? Bruna? Ele tem um irmão que é astronauta também, né? Ele tem um irmão, que é gêmeo. Ele é senador. Senador. Isso, mas foi astronauta mesmo. Também. E aí, o que acontece? Esse irmão dele, o fato dele ter um irmão gêmeo, possibilitou que fosse realizado um estudo, uma pesquisa, durante o período que o Scott Kelly esteve no espaço, né, para comparar ali qual era a influência da gravidade, da microgravidade, né, a influência do espaço no corpo, no organismo humano. Então, foi bem interessante o fato dele ter um irmão gêmeo, né, que propiciou aí essa pesquisa. Então, esse livro, além de nos falar um pouco sobre o espaço, ele também traz um pouquinho dessa pesquisa que foi realizada lá no espaço. Né? Então, ele ajudou realmente os cientistas a identificar, né, quais seriam os desafios médicos associados a permanecer no espaço por longos períodos, né, incluindo aí esses efeitos de microgravidade que eu falei. Então, todos os leitores desse livro, se você tiver interesse de ler esse livro, você vai aprender sobre tecnologia, sobre os procedimentos e as rotinas envolvidas a bordo da Estação Espacial Internacional, né? E também um fato muito curioso é que você vai aprender sobre alguns detalhes a respeito da Cidade das Estrelas, lá na Rússia, né? Então, como a história do Scott Kelly se passa na época em que os americanos não estavam mais enviando seus astronautas direto dos Estados Unidos, eles precisavam, né, da Rússia para isso. Então, o livro ele traz todo esse contexto, né? E até poucos anos atrás, só para poder explicar melhor aqui, os astronautas americanos só chegavam na Estação Espacial Internacional por meio da Soyuz, né? Que pertence aos russos. E aí, quando a SpaceX ela se tornou capaz de enviar astronautas por lá pelos Estados Unidos mesmo, né, a bordo da Crew Dragon, tudo mudou, né? Então, eu tenho uma preocupação, assim, que as pessoas que estão se interessando agora pelo tema, pelo espaço e tudo mais, né, exploração espacial, talvez se esqueçam, né, mais rapidamente desses detalhes do que a gente que acompanhou muito disso, né, de perto. Então, esse livro é um livro que eu indico para todas as pessoas, de todas as idades, até para que elas entendam melhor esse contexto histórico envolvido aí na história do Scott Kelly.
eu quero até mostrar para vocês nesse livro, não sei se vai dar para mostrar por aqui, uma página muito interessante desse livro, porque ele traz gravuras também. Ele é um livro que traz bastante fotos, imagens coloridas, né? E eu gostaria de mostrar aqui para vocês, vou colocar bem na câmera, bem de pertinho, uma imagem, ó, mostrando aqui como que eram feitos os assentos das espaçonaves da Soyuz, né, utilizando gesso, para que os assentos ficassem do tamanho certinho dos astronautas. Olha que legal. Né, e o livro traz muitas imagens. Para fazer o molde. Isso mesmo. Então, é um livro muito rico em detalhes, com fotografias, é bem completo, né? E como, né, o Duda falou, esse irmão gêmeo do Scott Kelly, ele foi também objeto de pesquisa, né? Mark Kelly. Isso mesmo. Ele foi também objeto de pesquisa. Se eu não me engano, viu, Bruna, eles entraram no programa espacial, eu não sei se eles entraram juntos, mas um deles já estava no programa espacial quando eu estava nos Estados Unidos, na década de 80, meados da década de 80. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. O Scott Kelly acabou entrando depois do irmão dele. Isso, então foi o Mark que entrou primeiro. E o Scott Kelly, ele fala também no epílogo desse livro que um dos responsáveis por ele ter se tornado astronauta, né, o que inspirou ele a seguir essa carreira foi justamente a leitura de um livro publicado por Tom Wolfe, que é um jornalista, né, muito famoso, e que inspirou ele a se tornar astronauta e a escrever esse livro. Então, assim, eu achei uma história muito bacana, muito legal, né? E com certeza o irmão dele também acabou inspirando ele, né, a seguir a carreira como piloto e posteriormente como astronauta também, né? Bom, aí o outro livro... Pode falar, Duda. Não, sensacional. E aí, o que acontece? Como eu já engatei aqui um livro no outro, eu aproveitei e trouxe o livro do Tom Wolfe também, né, para a galera conhecer. Esse virou filme. Esse virou filme. Isso aí, esse aqui virou filme, Os Eleitos, né? Os Eleitos, ele foi publicado em 1979 e ele possui 341 páginas. E como eu mencionei anteriormente, né, o Tom Wolfe, ele era um jornalista. E esse livro aqui, ele está até aqui nas minhas mãos, ele reproduz a história dos pilotos que se tornaram astronautas do primeiro programa espacial americano, no início da década de 60, quando os Estados Unidos selecionaram 7 pilotos. O programa Mercury. Mercury. Isso aí, né? Então... eles tinham um objetivo ali de atingir o primeiro lugar na corrida espacial, né? Foi um momento histórico, né? E esses primeiros astronautas americanos, eles eram ex-pilotos de caça. E eles estavam muito acostumados a participarem ativamente de voos muito importantes, né? E naquela época, os Estados Unidos estavam ficando para trás na corrida espacial, porque a União Soviética já tinha lançado o Sputnik, em 57, né? E o Yuri Gagarin já tinha dado ali a sua volta ali ao redor da Terra em 1961, né? Então, o livro foi escrito a partir de informações fornecidas em entrevistas, todas realizadas pelo autor, né? Pelo Tom Wolfe, que era o jornalista. E aí ele conversou com bastante gente, ele conversou com os pilotos e com todas as pessoas que participaram ali do início da era dos voos de foguetes tripulados dos Estados Unidos, né? Então, Os Eleitos, ele acaba retomando essa história do programa Mercury e nos mostra o que levou alguns homens a correr perigos, né, a se tornarem ícones de um dos maiores momentos aí do século XX. E o livro revela também como que era a relação entre as agências espaciais, a imprensa e o público, né? Então, como foi escrito por um jornalista, ele acaba trazendo também detalhes, né, sobre essa relação entre a NASA
e a imprensa. Então, ele traz também algumas... revela, assim, como que foram tomadas as decisões a respeito dos astronautas, né? É um livro indicado para quem deseja saber mais sobre o pioneirismo aí do voo espacial. Tem uma página aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu achei bem interessante. Aliás, gente, essa cápsula Mercury era um convite à morte. Esses caras tinham muita coragem. Todos eles. Russos ou americanos, todos eles. Tinha que ter muita coragem ou faltava parafuso no cérebro. Porque... Com certeza. Deixa eu ver se eu mostro. Uma cápsula melhor. Acho que é melhor sim, né? Para você mostrar, né? Melhor isso, assim. Essa página aqui foi um dos capítulos que eu mais gostei, que é a página 177. Quem tiver o livro em casa, ou quem quiser, tiver interesse em adquirir esse livro, quando chegar nessa página, tenho certeza que vocês vão adorar. Porque é aqui onde eles falam sobre como foram escolhidos. Nas livrarias? Acha com facilidade nas livrarias? Acho sim. Na Amazon. É bem fácil de encontrar. Olha a dica. Tanto você acha alguma edição mais nova, quanto você pode comprar até usado na Amazon. Pode, é verdade. Usado é mais barato também, né? Essa edição que eu tenho, ela já é mais antiguinha. A nova edição já tem uma capa diferente, até, para quem for encontrar agora, mais atual, né? E uma coisa que eu achei muito legal também nesse livro é que ele revela o drama vivenciado pelas esposas dos pilotos, né? E conta ali também a história de Cabo Canaveral, na Flórida, que a gente está acostumado, né, a ver aquelas imagens lá de Cabo Canaveral, tudo muito bonito, tudo muito bem feito, mas como que era antigamente? A gente muitas vezes não entendia nada. Era um terreno alagadiço, não tinha nada. É verdade. Aliás, tinha muito jacaré. Quem quiser saber como era Cabo Canaveral no início, olhe para Boca Chica. Era aquilo ali. Talvez pior. É isso aí. Muito jacaré. E aí, na Flórida ainda tem, né? Tem bastante jacaré ainda na Flórida. Tanto que qualquer lago que você que tenha, né? Até dentro de condomínio, lá, na região de Orlando, por exemplo, se você tentar entrar, provavelmente vai se bater com jacaré. Tem até placas, aqui tem, não entre. Alagueira. Olha só. É difícil não ter um jacaré. Ai, que medo, né? Terra dos jacarés. Quando eu for para lá, vou tomar cuidado com o jacaré. Bom, eu trouxe mais uma outra dica de livro para vocês, que esse aqui muita gente conhece também. Suas mãos. Esse eu já conhecia. Já leu esse, Duda? Não, eu não li, mas já conhecia. Olha que linda a capa dele. É uma coisa assim deslumbrante. Cadê, Bruno? Mostra aí mais perto. Já começa, né, com essa foto magnífica, né, tirada pelo Hubble, né, e mostrando, né, o berço, o berçário de estrelas. É bem bonito mesmo. Foi o que me chamou a atenção quando eu comprei esse livro, foi literalmente a capa dele, né? Mas esse livro ele foi publicado em 2016, ele tem 358 páginas, e o que me chamou a atenção foi a capa. Mas, na verdade, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei muito feliz, porque ele usa uma linguagem muito simples e muito direta para nos mostrar, ao invés de tentar explicar as teorias que sustentam o universo com uma linguagem complicada, muito complexa, né? Ele utiliza essa linguagem mais simples. E, na minha opinião, ele é um dos livros mais fáceis de se entender a física das partículas, buracos negros, teoria das cordas, Big Bang, matéria escura, energia escura, antimatéria,
universos paralelos, tudo isso vocês vão encontrar nesse livro. E ele também fala sobre o que acontece com a morte de uma estrela, né? Então, o autor, ele sempre tenta te colocar numa situação em que você começa a imaginar o nascimento e a morte de uma estrela. Ele cria um cenário, assim, na tua mente, né, enquanto você está ali lendo o livro, que faz com que você imagine que você é uma partícula bem pequenininha flutuando no espaço, né, e ali fica muito mais fácil de você entender esses conceitos complexos, né, se inserindo ali na história, usando a sua imaginação, né, e trazendo também situações do dia a dia, situações do cotidiano. Né, e começar a tomar conhecimento, né, consciência, na realidade, é uma palavra mais... Isso mesmo, consciência assim. Do tamanho que é o universo em que vivemos. Né? A maioria das pessoas não tem essa ideia. É verdade, porque às vezes, né, Duda, a gente lê sobre determinada partícula ou determinado objeto, um planeta, por exemplo, e a gente não tem noção do tamanho daquilo, né? O tamanho real, né? Exatamente. Então, e aí esse livro, ele é, assim, um espetáculo, eu aconselho bastante, e o autor desse livro, Christoph Galfard, ele é doutor em física teórica, ele é muito bem-humorado, assim, tem horas que parece que você está conversando com um amigo mesmo, sabe, porque ele faz umas piadinhas, umas coisas assim, é bem legal. E ele foi também coautor de um livro junto com o Stephen Hawking, né? Então, é um cara, assim, muito renomado, né? Vale muito a pena dar aí os créditos para o Christoph Galfard. Eu peguei até aqui agora. Ah, olha só! Eu estou lendo pela segunda vez esse livro. Peguei para ler. Uma breve história. É maravilhoso, né, Rui? Ele é maravilhoso, esse livro. Eu vi aqui que eu comecei a ler, aí eu tô aqui no início dele de novo, segunda vez que eu tô lendo. E ele é um livro que, assim, é bem isso mesmo, Rui. Eu também, eu já li ele, assim, umas 2, 3 vezes. Ele é muito da gente pegar e abrir naquela determinada página para tentar entender melhor aquele assunto, né? É muito bom mesmo. E, bom, aí falando em Stephen Hawking, eu vou aproveitar e vou trazer também uma dica de livro aqui, que é o Breves Respostas para Grandes Questões, do Stephen Hawking. Esse eu também tenho. Ah, você também tem? Não, mas não tá aqui. Ele. Os detalhes, né, da capa, da contracapa. Essa edição aqui, ela tá muito bonita, essa edição. É um livro, assim, maravilhoso. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tem uma fotografia do Stephen Hawking ainda criança, ó, bem no comecinho do livro. E aí, lá pro final, ele traz uma foto dele atual, uma fotografia dele atual. E é um livro, assim, gente, que eu indico bastante. A esposa dele ainda é viva? A esposa dele? Sim, é viva? Eu acho que não. Acho que não. Não. Mas a filha dele ainda é viva, Lucy. Sim. E foi ela que ajudou, né, a escrever esse livro aqui. O meu tá cheio de post-it, porque faço um monte de anotação. Um gênio, né? Um gênio do final do século XX e do início do século XXI. É verdade. E esse livro foi publicado em 2018, né? Um pouco ali após a morte dele, se eu não me engano. Foi publicado em 2018 e ele tem 255 páginas. Esse livro, além de a doença que ele tinha, para a doença que ele tinha, ele durou até bastante tempo. É verdade, porque ele tinha recebido, né, dos médicos a informação que ele iria morrer logo, né? Tem um filme que foi lançado que conta a história dele. Aquele filme é espetacular também, né? Uhum. Muito bom.
E aí esse livro aqui, ele é interessante também porque ele aborda questões assim, sabe, muito profundas, né, interessantes sobre a humanidade, né. Ele traz algumas questões um pouco polêmicas no meio científico, né, porque a primeira pergunta que ele traz é relacionada à existência de Deus, né. Sim. E aí isso é assim, eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção assim nesse livro, que eu falei, e agora, o que será que ele vai responder? Então foi assim uma leitura muito gostosa, porque o Stephen Hawking ele tem também. É sua irmã, Rui? Oi? Léa Botelho? Não entendi. Léa é minha irmã, tá aí, é? Tá aí, chegou aí. Diretamente de Portugal. Olha, que legal. Tá lá em Portugal. Opa, alô, Portugal. Mas continue, irmão, continue. Tá. Então, aí, assim, esse livro, ele trouxe essa questão, né, falando sobre Deus. E eu achei, assim, um ponto muito interessante, porque nesse meio que a gente trabalha, né, assim, que a gente atua, que a gente aborda as pessoas, é uma polêmica muito grande, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que acreditam, e muitos cientistas acreditam em Deus. E aí o Stephen Hawking trouxe esse assunto polêmico já no primeiro capítulo do livro, que foi muito interessante. E ele trouxe outras questões também, né? Como tudo começou, né, se existe outra vida inteligente no universo, se a gente consegue prever o futuro, se é possível prever o futuro, né, o que há dentro de um buraco negro, que eu acho que é assim, uma das questões também que a gente tem bastante interesse em tentar desvendar, né, se a viagem no tempo é possível, se nós sobreviveremos aqui na Terra, né, se a gente deve colonizar o espaço. Planeta. Se existe vida em outro planeta, né? Então são questões que são tanto polêmicas, né? E que muitas pessoas se fazem essas perguntas. São perguntas que, querendo ou não, elas permeiam a vida humana, né? Desde os primórdios. Então, e algumas das perguntas são questões assim que ele trouxe para a gente, né? Que são bem atuais. São questões que os governantes trazem, é uma pauta assim que está em alta agora, que é com relação à inteligência artificial, se ela vai nos superar, né? E como que a gente deve moldar o futuro, né? Visto que agora a gente enfrenta aí alguns desafios relacionados ao clima, né? A toda essa questão climática que o planeta está vivendo. Então, eu recomendo fortemente esse livro, né, para quem deseja entender a obra final de Stephen Hawking, né, e também para ler ali, ter acesso a alguns textos inéditos que ele não divulgou, nem em palestras, nem em nenhum outro lugar. Esses textos inéditos foram publicados aqui, com a ajuda da filha dele, Lucy, né, e através desse livro você vai aí descobrir uma mente brilhante por trás aí do Stephen Hawking, o que ele pensava a respeito do aquecimento global, né, da fome no mundo, né? Então, assim, ele traz isso. Da inteligência artificial, ele chega a falar sobre isso. E é interessante a gente ler aqui, porque ele nem imaginava que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje em 2024, quando ele escreveu aquilo lá. Então, assim... ele não chegou a ver esse ressurgimento, né, da IA com esse potencial todo, né? Exatamente. Eu fico pensando, se ele estivesse vivo agora, né, qual seria o conselho dele para nós? Né? Seria tão bom poder ouvir. Ele ia ficar mais alarmado, né? Eu acho que ia mesmo. E o livro também traz um assunto interessante, que foi sobre um caso que ocorreu em 2009, que foi quando ele preparou uma festa para receber os viajantes do tempo. E aí ele vai falar ali um pouquinho sobre essa experiência que ele teve, que muita gente fala sobre isso na internet, né? E eu acho muito curioso quando a gente encontra aquele relato feito pelo próprio cara que viveu a experiência, né? De fazer essa festa aí para os viajantes do tempo, que infelizmente não chegaram, mas é bem legal, vale a pena ler aqui nesse livro. Bom, e agora vamos passar para o próximo livro, que é
o livro, o próximo e último, né? Eu trouxe 5 dicas de livros e 5 dicas de filmes. E esse livro aqui é o 50 ideias de astronomia que você precisa conhecer. Esse foi um dos primeiros livros que eu li sobre astronomia. Um dos Bruno, eu vou mudar primeiros. aqui a visão, viu? Porque eu acho que eu deixei você em destaque. Pegou aí, agora tá certo. Agora. É esse livro, essa capinha. Ele foi publicado em 2018 e ele tem 205 páginas. Apesar de ter poucas páginas, ele tem bastante conteúdo. E ele é um livro indicado para quem deseja compreender a natureza do nosso universo, né? Ele traz aí 50 ensaios bastante elucidativos sobre astronomia para você entender de uma vez por todas todos os termos essenciais da astronomia, né? Então, muitas vezes a gente assiste documentários, a gente lê outros livros, mas sente uma pequena dificuldade, sente alguma dificuldade para compreender alguns pormenores, alguns detalhes. E esse livro é essencial que você leia ele primeiro para você entender alguns conceitos como a observação do céu, sobre o Sol, sobre o sistema solar, o nascimento da Lua, como que surgiu a Lua, né? A descoberta dos planetas, né? Como que fizeram descobertas sobre novos planetas, sobre a descoberta da água em Marte, né? Por que existem gigantes de gás, gigantes de gelo, né? Fala também sobre as luas oceânicas, fala sobre planetas anões, né? Que é uma coisa que muita gente ainda tem dúvidas sobre essa questão dos planetas anões, o que é, o que não é. Eu não me conformo. Eu não tenho dúvida, eu só não concordo que Plutão é um. Eu acho um absurdo, uma injustiça com Plutão. Eu também. Eu gosto tanto de Plutão. A gente defende Plutão aqui, todo mundo. Absurdo. É um absurdo total. E aí esse livro, ele explica esses conceitos, né? Então, assim, é um livro que vale muito a pena aí a leitura, né? Ele também é interessante porque ele utiliza alguns recursos, como uma linha do tempo, para contar a história da evolução de cada tema proposto. Então, por exemplo, ele traz uma linha do tempo falando sobre a teoria, quem que criou aquela teoria, né? Uhum. E ele vai falando sobre a evolução dos estudos até chegar a um resultado final, né? Então, assim, é um livro muito bacana. Ele é bem simples, muito simples mesmo, mas esses detalhes aqui fazem toda a diferença para a gente entender como que funciona a ciência, como que funciona o método científico. Olha, tem aqui uma linha do tempo, né? E ele traz também gráficos, ele traz desenhos, ele traz algumas imagens. A Aline está dizendo aqui, está gerando aqui confusão, Aline, dizendo, a Aline está dizendo, Plutão é planeta não, sim. Aline, eu gosto muito de você, não me faça pegar raiva de você, não. Então é isso, assim, sabe? Eu adoro essas coisas, assim, na astronomia. Plutão é um planeta não, sim, a Aline. Então, e é isso. Então, assim, esse livro aqui eu recomendo muito, né? Como vocês viram ali os gráficos, as imagens, ajudam a assimilar ainda mais aí o assunto, né? E no final do livro, ele conta também com glossário. Né? Então, assim, que é ainda melhor quando a gente tem dúvidas sobre aquele termo, né? O que significa, vai lá no final do livro, dá uma olhada no glossário, que ajuda bastante. Então, eu repito aqui, falo mais uma vez, recomendo muito, né? Que se você ainda não leu esse livro, leia, porque ele explica esses conceitos básicos e até conceitos complexos aí da astronomia, né? De uma forma que você não vai mais achar tão difícil, né, quando decidir partir para outras leituras relacionadas aí à astronomia e astrologia. E cosmologia, astrologia não. E o The Commander Chief, viu, Bruna? Ele citou aqui algo interessante, que eu só vim descobrir há algum tempo atrás, muito pouco tempo atrás, né?
o tal do foguete, do planeta, do hipotético planeta Vulcano, que segundo o início do século XIX, havia a crença que ele existia entre Mercúrio e o Sol. Ele estava entre o Mercúrio e o Sol, mas nunca se confirmou, né? Aí ele está dizendo aqui, eu gosto do Vulcano, um pequeno planeta hipotético que nunca existiu. Vai que ele tem aí uma rota elíptica bem distante. Quem sabe, né? Não tem amigo imaginário, é o planeta imaginário do Commander Chief. É verdade. Mas é muito bacana, é muito legal a gente acompanhar assim, essas descobertas, essas teorias, né? E ver como que a ciência funciona, né? Que é uma coisa assim maravilhosa. Eu não me recordo agora o nome dele, viu, Bruna? Mas recentemente a gente publicou aqui uma matéria aqui no blog sobre um astrofísico brasileiro que trabalha lá no Japão, que disse que realmente o planeta 9 existe. Né, Rui? Foi. Você lembra o nome dele, Rui? Ele diz que os estudos dele indicam uma anomalia gravitacional numa determinada região, que seria essa anomalia. Existe a probabilidade de ser a existência de um corpo massivo naquela região, que seria aí o tal planeta. Ele não diz que tem o planeta 9. Ele diz que existe uma anomalia gravitacional numa certa região que seria se fosse de um provável planeta 9. Isso. E tudo interessante. Interessante. E, inclusive, eu fiquei mais interessado porque houve a confirmação de que o estudo dele é muito sério, principalmente de um astrofísico que eu respeito muito, que é o Dr. Otto Winter, então, da Unesp, né? Então, eu resolvi publicar a matéria justamente por causa disso. Ô, Duda, desculpe interromper, viu, Bruna? Mas o The Commander está falando aqui, ele deveria existir... a crença era essa, entre o Sol e o Mercúrio. Não, mas assim, segundo a lei de Newton. O que se fez aí foi uma simulação alterando em 1% para menos a distância de Mercúrio para o Sol. Com essa diferença de 1%, na maioria das vezes da simulação que rodou, Mercúrio foi expulso ou se chocou contra o Sol. Só mudou 1%. Então, assim, se Mercúrio, que é o mais próximo, você mudando 1% da distância dele para o Sol nas simulações, ele seria ejetado do sistema solar ou colidiria contra o Sol. Imagine se existisse um outro planeta entre ele e o Sol. O equilíbrio do nosso mas era a crença. É muito tênue. É muito era tênue. A crença no século XIX devido a essa lei de Newton, entendeu? Eles achei interessante que tanto que eles chegaram a nomeá-lo como vulcano, devido à aproximação do Sol. Eu achei interessante que ele cita a terceira lei de Newton, né? A lei de Newton, que deveria existir um corpo celeste. Eu descobri isso, eu vi essa história recente num documentário que eu vi aqui na TV. Eu não sabia disso. Muito interessante mesmo. Eu vou procurar saber mais sobre isso depois. Vulcano. E Vulcano por quê? Porque era próximo do Sol, né? Bem próximo do Sol. É verdade. O nome tem relação aí com isso aí. Isso. Bom, e agora eu trouxe para vocês aí algumas dicas de filmes para quem ama o espaço. Adoro. Acho que aqui tem... Assim, olha, foi difícil de escolher, hein? Foi difícil. Porque tem muita opção de filme bacana para quem ama o espaço, para quem gosta de astronomia. Então, eu selecionei 5 que são, assim, obrigatórios, digamos assim. Não gosto de falar obrigatório, porque, né? Mas são, assim, fortemente recomendados, sabe? Que você assista esses filmes. O primeiro que eu trouxe, claro... Sensacional, vou assistir.
Eu acho que ele é o queridinho, né, da galera aí que curte espaço, física, astronomia. E esse filme, Interestelar, ele foi indicado a vários prêmios, né, incluindo o Oscar de melhores efeitos visuais em 2015, uma época que a gente ainda não tinha se habituado, assim, com muitos efeitos especiais que a gente viu nesse filme, né. E ele é o preferido mesmo dos amantes do espaço. Ele tem quase 3 horas de duração, mas que vale em cada segundo, né? E ele conta a história de uma equipe de astronautas que viaja por um buraco de minhoca no espaço, né? E buscam ali garantir a sobrevivência da humanidade. Então, ele fala ali que no futuro os recursos naturais da Terra estariam diminuindo, né? E a humanidade tinha que migrar para outros planetas. E aí, para encontrar um novo lar aí para a humanidade, o astronauta Joseph Cooper, ele deixa sua família aqui no planeta Terra e embarca aí numa missão pelo espaço, sem ter muita certeza de que ele vai voltar para casa. E aí ele deixa a filha dele aqui e vai embora. E aí, nessa aventura espacial, né, tanto o protagonista quanto também as outras pessoas que participavam ali da equipe começam a usar ali um buraco negro recém-descoberto para realizar viagens e algo que jamais tinha sido feito, né, pelo ser humano. Então, ele foi um filme de grande repercussão, né, e também trouxe temas como a influência da relatividade do tempo, né, e como a gente viu nesse filme, o tempo ele é relativo, né? Isso significa que ele pode passar mais rápido para uns e mais devagar para outros, né? E na prática, ali no filme, a gente percebe isso justamente na sequência em que a equipe de Cooper ali, que é o protagonista, chega ao planeta de água lá, né? Que tá orbitando aquele buraco negro chamado Gargantua. E aí, a força gravitacional é tão forte que afeta a passagem do tempo. Então, a cada 1 hora que os astronautas permanecem naquele planeta, equivale a 7 anos aqui na Terra. Então, é bem interessante a gente assistir essa parte assim, do filme, né? E ele também traz a questão do buraco de minhoca, que é um ponto extremamente importante também, né? Não, uma teoria, né? Uma teoria que precisa ser comprovada, né? Precisa ser comprovada, ainda não foi. Na prática, né? Na prática. Mas o que é interessante de Interestelar é que ele consegue, mesmo para quem é leigo, ele consegue dar uma ideia, ele torna compreensível esses conceitos da relatividade, né? Ele consegue, fica fácil a pessoa entender o porquê quando assiste o filme. É verdade. E assim, tem também a questão da música, né? Que o som, a sonoplastia, o filme tem horas que toca algumas músicas no filme que ficaram assim para sempre, assim, né? As pessoas que gostam desse filme, geralmente elas escolhem as músicas de Interestelar para produzir os rios ali, né? Então, assim, a gente tem fanáticos mesmo para esse filme, né? É bem bacana. E aproveitando, Bruna, as músicas, algumas músicas de Interestelar estão na playlist do Brasil Space, lá Space Songs, do Spotify. Que legal! Olha só, eu já vou buscar essa lista, hein? Olha que eu não tô ainda nessa lista. Vou lá, vou dar uma olhada assim que acabar lá. Aproveitando, viu, Bruno, nós temos lá músicas com temática espacial, as clássicas, é lógico, certo? Mas temos também músicas em chinês, alemão, russo, italiano, francês, todas com temática espacial. Meu Deus, Brasília Space é cultura, gente, que bacana. O professor só vacilou porque ele não conseguiu nenhuma música alienígena. Mas fora isso... Nossa, que legal. Com certeza vou colocar, porque assim, quando eu gosto muito de produzir conteúdo assim à noite. Aí o que eu faço? Eu coloco umas músicas para ouvir, mas é que eu gosto mais assim de rock anos 80, bem aquela pegada ali dos anos 80. E aí fico aqui ouvindo. Agora eu vou escutar a playlist do Brasil em Space.
Escute lá que tá bem legal. Beleza. São 3 horas de música. Ó, bom, muito bom. E dá para produzir bastante conteúdo ouvindo aí. Tá. Ó, eu trouxe uma outra dica de livro para vocês, que é filme, né? Que é o Gravidade. Esse filme aqui, ele recebeu algumas críticas, né? Ele não foi tão assim. Inclusive minhas. Inclusive minhas, né? O fato dela sobreviver já fez com que eu mudasse de canal. Porque é surreal, né? E aquilo não existe, né? Não importa se não. Mas, pode ser real. Foi bem para a área assim, mais da fantasia mesmo, da ficção científica, né? E mas esse filme diverte. A gente se diverte. E com aquelas imagens, então. Eu nunca tinha assistido um filme com aquela riqueza de imagens, assim, bem bonitas, né? Uhum. E outra coisa que eu acho interessante no filme é para as pessoas que não conhecem. Hoje o doutor Francisco falou sobre detritos espaciais, né? E que um detrito voando a 28 mil quilômetros por hora, um parafusinho, uma porca, se ele pegar em um astronauta, já era. Ou numa nave. E o filme traz isso aí no impacto logo, choca logo, porque o astronauta que estava fora da nave tomou logo um pedaço de detrito logo no capacete lá, instantâneo. Você nem morreu e nem viu, nem soube por que morreu, né? Por causa da hipervelocidade, né? É verdade. Então, esse aspecto dramático, por um lado, traz para as pessoas também um pouco da sensibilidade do problema e das consequências dos detritos espaciais. É verdade. E já aconteceu também, né, da nossa estação espacial acabar sofrendo, né, com alguns detritos, né, graças a Deus ninguém... A Tiangong, né, agora, eles relataram uma colisão com um detrito. A Tiangong foi a 3. Foi, esses dias. É bem perigoso mesmo. E nesse filme, os astronautas, no caso, eles estão ali, né, tentando consertar o telescópio espacial Hubble. É uma missão de rotina, parece, assim, para reparar o telescópio espacial Hubble. E aí eles estão ali conversando, né, contando piadas, está tudo dando certo, quando de repente esses destroços, né, vão direto ali em direção ao ônibus espacial. E aí começam umas cenas assim com alguns efeitos especiais que não são nem um pouco recomendados. Se você está assistindo aqui, a gente quer assistir esse filme depois, se você tiver labirintite, não recomendo, tá? Porque o negócio gira muito, a tela gira bastante. E a partir daí, né, eles precisam achar um jeito de sobreviver lá no espaço, né? Então a trama é muito interessante, vale muito a pena vocês assistirem esse filme, né? E ele lida com vários sentimentos diferentes, como solidão, como o desejo de sobrevivência, né? O raciocínio lógico em uma situação, né, tão crítica como essa, né, no espaço, né, ele vai também provocar sensações ali de medo, né, do vazio, ele traz também alguns efeitos sonoros, né, porque no caso da Sandra Bullock, ali, que era a personagem principal, né, que ela começa a respirar bem alto, aquilo ali, assim, é algo que provoca também na gente, assim, algumas sensações, né, então, assim, é um filme que tem muitos efeitos especiais, né, e que apesar de ser um filme que traz assim essa temática do espaço, como a gente falou aqui, né? Ele acaba trazendo um pouco de ficção também, né? Porque é surreal o que acontece ali no filme, né? E alguns erros foram bem grosseiros, né? Como, por exemplo, o cabelo da protagonista que não flutua quando ela tira a touca, né? Os destroços que demoram bastante para atingir algumas estruturas diferentes em órbita, né? Que dava tempo dos protagonistas ali percorrerem a distância, né? Por conta da falta de gravidade. Então, tudo isso foi apontado também pelos críticos ali do filme. Mas vale a pena assistir, né? Fica a dica aí para vocês. Um outro filme que eu acho muito legal, que esse é muito bom. Esse é muito bom.
Vocês já assistiram esse? Eu já li o livro e assisti o filme. Olha, ler o livro. Eu não li ainda esse livro. Que bacana. É muito bom esse filme. Muito bom. E o livro é tão bom quanto o filme? O livro é melhor. Olha só. Geralmente é assim, o livro traz mais detalhes, né? Assim, são abordagens diferentes. A adaptação para o cinema ficou legal, mas eu achei o livro, assim, melhor. Achei mais detalhado. Bacana. Você, assim, o livro traz o problema da segregação, o filme, perdão, traz o problema da segregação e tudo mais, etc. Mas eu acho que no livro a minha imersão foi maior. E o filme eu achei até rápido, né? Uhum. Achei 2 horas assim e 7, né? Achei um filme rápido. Pelo menos para mim rápido, né? No filme é bem mais rápido mesmo. Esse filme é um filme que é aquilo, né? É um dos filmes que tem que estar na listinha ali pra gente assistir, porque conta uma história tão importante, né? Da gente falar, tão emocionante, né? Tão bonito de assistir essa história, Estrelas Além do Tempo, porque ela conta ali a história de 3 mulheres, né? Que elas são afro-americanas, e mostra a luta dessas mulheres para alcançar o reconhecimento durante um período ali bem conturbado nos Estados Unidos, onde havia segregação racial, né? E aí esse grupo de mulheres, elas foram fundamentais para o avanço tecnológico que permitiu a ida do primeiro americano para o espaço. Né? Elas eram matemáticas, não é isso? Matemáticas. Isso, elas eram matemáticas, e elas eram basicamente computadores humanos, assim, né? Isso. O cargo delas eram computadoras. Isso. Sim. E aí, essa história é uma história real, né? Era até antes do filme, ela era praticamente desconhecida. Vou falar por mim, porque eu mesma não conhecia muito dessa história antes de assistir esse filme, tá? Não sabia, assim, dos pormenores, dos detalhes dessa história, né? Então, assim, foi importante demais, assim, a produção desse filme. E nos anos 60, essas leis de segregação racial nos Estados Unidos, elas ainda estavam em vigor, né? Então, era muito mais complicado para as mulheres naquela época. Então, nesse período... Lembrando que a Flórida fica no sul dos Estados Unidos. Então, lá a coisa era pior ainda. Pior ainda. Era muita perseguição mesmo, né? E nessa época, 1962, era a época do astronauta do John Glenn, né? Que ele completou ali 3 voltas bem-sucedidas ao redor da Terra, a bordo da cápsula Friendship 7, né? E existe uma fala do John Glenn retratada nesse filme que aconteceu de verdade. E foi, no caso, ele não confiava nos cálculos dos computadores. E aí ele pediu para que uma das mulheres fosse encarregada ali de revisar as contas a respeito da trajetória do Friendship, né? Então esse momento ele é retirado direto do livro, né? Que fala também que tá bem, eles também falam no livro, né? Que ele falou justamente com essas palavras: coloque a garota para checar os números. Se ela disser que os números são bons, eu estou pronto para ir, né? Então, uma outra curiosidade do filme também se passa numa cena quando o John Glenn conversa com os jornalistas, e aí no fundo da cena aparece uma mulher pintando o logo do Friendship, né, no foguete. E aí também foi só porque o John Glenn, ele autorizou, né, porque eles não queriam deixar ela ir lá, e aí o John Glenn deu essa permissão para que ela fosse lá. Então é bem bacana mesmo esse filme, bem legal. Muito bom, esse filme é 10. Eu gosto muito. Agora, o The Commander está certo. A tradução do nome do filme não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é um papo para a Bruna outro dia, porque se tem uma coisa que eu detesto, é título traduzido para o português. Rapaz, são 2 coisas que me deixam nervoso. É chamar Plutão de planeta não. E quando você
bota Estrelas Além do Tempo, não tem nada a ver com o título original, mas tudo bem. É verdade, isso acontece muito mesmo, né? Eu não gosto. Mas vamos em frente. Bom, então, só assim, para né, terminar, finalizar aqui sobre esse filme, desculpa, ele é capaz de encantar a todos os públicos, né, como vocês viram até aqui, e principalmente as mulheres, né, por contar essa história real, né, que é muito interessante. Então fica a dica aí para vocês, né, que assistam aí a este filme. E agora, a minha última dica de filme, eu resolvi trazer uma série, porque todo mundo gosta de assistir série, de maratonar, tá vindo feriadão aí amanhã, então quem sabe vocês não assistam, não, desculpa, essa aqui, a série Adeus Terra. Essa série aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar. Não, esse aí eu não conheço, não. Não? Então ela foi lançada nesse mês de abril, a primeira temporada de Adeus Terra, é um drama coreano, né, e está disponível no Netflix, é uma exclusividade do Netflix, e ele vai falar sobre ele conta a história de um asteroide que está vindo em direção da Terra, e vai mostrar ali a luta de uma professora dedicada que tenta manter os seus alunos a salvo, custe o que custar. Essa série, ela tem 12 episódios, e vai mostrar ali como que é a vida dos habitantes de uma cidade da Coreia do Sul, que é o principal alvo desse asteroide, né? Então, vai mostrar ali como que eles vivem sob medo constante, né? E como que o ser humano, ele traz muito, assim, dos aspectos humanos, né? Como que as pessoas reagem quando elas recebem uma notícia chocante, como o fim iminente ali da humanidade, talvez, né? Porque vai prejudicar também outros países, não só a Coreia, né? Então, ali mostra também como que os criminosos seriam tratados na prisão, né? Eles seriam liberados, o que eles vão fazer no meio da sociedade. Então, assim, uma série que eu recomendo bastante, né? É uma série que eu não vou dar muito spoiler, não vou contar o final, mas já é uma série que já começa assim mostrando os dinossauros, sabe? Tem assim um começo bem bonito com os dinossauros correndo ali do asteroide, e aí ele fala também sobre a missão DART da NASA, porque daí ele começa tranquilizando as pessoas, né? Falando, olha, não, a gente já consegue desviar os asteroides, essa missão aqui, e deixando todo mundo tranquilo. Só que não, eles não esperavam que estava chegando ali um asteroide gigantesco, que não ia dar para desviar a rota, né? E aí começa ali toda a trama, né, dessas pessoas que moram ali na Coreia, tentando sobreviver, né? Então é bem bacana, eu recomendo que vocês assistam essa série aí, de repente, quem sabe no feriadão, né? Feriadão não, né? No feriado, amanhã aí, né? Quem puder, vale muito a pena, principalmente porque a gente já está chegando próximo do Asteroid Day, então aí começam muito, né, a se falar sobre asteroides na mídia, e essa aí é a minha dica para vocês. E por último, eu trouxe aqui a última dica, que é o filme Perdido em Marte. Esse aqui, para quem gosta do planeta Marte, como eu gosto, eu acho que vocês também gostam bastante de planeta Marte. Não sei se vocês acreditam que o homem vai chegar lá. O Duda não. Não é nada disso, Bruno. Nada disso, Duda? Não é nada disso que o professor acabou de dizer. Eu não acredito na iniciativa do Musk para chegar em Marte. É diferente. Agora que nós chegaremos lá, sim, vamos chegar sim, não só em Marte. É treta antiga, Bruno, não diga não. Tô aproveitando aqui para dar uma cutucada. O Duda é cismado, porque o Elon Musk botou o nome do foguete em homenagem a ele, Falcon, não pediu autorização, aí ele tem essa... Entendeu? Agora eu entendi. Entendeu? Uhum. E aí, Rui, deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga. O Musk, ele é megalomaníaco, mas eu não sou idiota. Tá bom. Viu? É isso aí. Bom, tem até um livro que
lançou uma biografia nova dele. Aí chegava a falar sobre isso também, Duda, no livro. Né, sobre aspectos da personalidade o problema dele. desse filme é a questão da sobrevivência dele lá. Né? A gente estava até falando sobre isso na live anterior do Davi sobre agricultura no espaço, né? O Davi falou antes. E ele tocou também nessa história do filme, né? Da questão do cultivar. Porque não tem como você alimentar uma população em Marte, não tem como você mandar uma tripulação daqui para lá a longo prazo, você mandando comida da Terra. Economicamente não é sustentável esse modelo. As pessoas vão precisar plantar lá. Vão precisar lá e durante a viagem, né? É verdade, principalmente, né, durante a viagem. Sabiam que, no caso, o irmão do Elon Musk, ele é responsável por essa questão de agricultura? Sim, e que eles estão estudando. O Davi falou na apresentação dele aqui, né? Falou sobre isso também, trouxe essa... Muito legal, né? É muito bacana. E aí esse filme, né, é legal porque ele mostra, né, essa questão da sobrevivência ali em Marte. Só para inteirar que a galera que está assistindo, muitos com certeza já assistiram esse filme, mas no caso o Matt Damon, né, que é o astronauta Mark, ele fica ali em Marte após uma severa tempestade e ele é considerado morto pelo restante da tripulação. E daí a tripulação vai embora, mas ele fica abandonado lá, no planeta Marte. E aí ele acorda lá naquele cenário, né? E ele percebe que ele sobreviveu, porque um pedaço ali de antena e um pouco de sangue, ele acabou tampando o furo do traje dele. E aí ele acabou sobrevivendo e ele teve que improvisar uma estufa no interior do alojamento dele. E aí ali ele usou, né, assim, fezes, solo marciano, água, né, para poder plantar, né, para poder sobreviver ali. Então, ele tentou se comunicar com a NASA, né, a NASA percebeu que estava acontecendo alguma movimentação ali, que tinha alguém ali, e aí ele consegue manter contato com a NASA, né, e aí ele consegue sobreviver ali no planeta Marte, né, ele planta batatas, né, e ele tem que ficar um longo tempo ali em Marte esperando para retornar para a Terra. E uma das coisas que eu achei mais interessante nesse filme é que ele traz uma música que eu gosto muito, que é a música Starman, né? Que tá na nossa playlist, lógico. Tá na playlist também? Tá. Que legal. Só música boa, hein? Só coisa boa. Eu gosto bastante de David Bowie. Nossa, eu gosto muito mesmo. E tem também uma tradução, né, dessa música aqui no Brasil, se eu não me engano. Quem que canta uma música assim? É Engenheiros da Bahia? Astronauta de Mármore. O nome do grupo é Nenhum de Nós. Nenhum de Nós. É muito bom. Gente, olha o que o comando-chefe disse. No futuro distante, a frase vai plantar batatas terá um significado todo especial para quem for viajar para Marte. É verdade, vai plantar batata. Antigamente se falava muito isso. Nossa, eu escutava muito isso quando era criança. Vai plantar batata. É verdade. Bruna, ele está me perguntando aqui, Bruna. Quando vai sair seu livro? Opa, então. Tem um e-book e, por enquanto, a gente tem um e-book que está disponível para crianças. É o livro Lipe e Suas Aventuras no Espaço. Esse e-book, ele foi todo pensado para a gente estimular as crianças a começarem a se interessar por astronomia, pelo espaço, né? Que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando eu era criança. O Júnior já está esperando, viu, Rui? O Júnior. Um dia vai sair o livro físico, se Deus quiser. Mas, por enquanto, a gente tem essa versão em e-book, né? E aí está disponível nas minhas redes sociais, né? Para quem tiver interesse, pode clicar lá no link da Bi e baixar o seu e-book para presentear os sobrinhos, os filhos, né? As crianças aí, é bem legal. Beleza. Bem, galera, muito obrigado aí, Bruna.
por essa viagem. E Bruna, lembrando aqui que a Bruna é a host, é a editora do Papo Astronômico, certo? Ela já teve aqui no canal, nós temos um vídeo, quem não conhecia a Bruna, isso é impossível, né, que essa galera que está aqui, todo mundo é fã da Bruna, mas quem estiver assistindo agora, né, a live, ou assistindo os cortes que a gente vai fazer das apresentações hoje, a Bruna tem um outro vídeo aqui com a gente, que ela participou com a live, falando também sobre o trabalho dela e sobre o Papo Astronômico, sobre o livro e tudo mais. Beleza, galera? Sim. Bruna, não tenho como lhe agradecer. Muito obrigado. Você sempre uma simpatia. Suas escolhas aí bateu na mosca, assim, com as minhas. Eu escolheria todos esses livros, exatamente esses mesmos filmes. Apesar do Duda não gostar de Gravidade, mas eu gosto, certo? Tá? E muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Os nossos 15 anos ficaram muito especiais com essa sua participação e com essas suas dicas de leitura e de filmes e séries ligadas à temática espacial. Muito obrigada, eu que agradeço aqui pelo espaço, pelo privilégio de estar com vocês aqui. Foi muito bom esse nosso bate-papo, essa nossa live. Rui, muito obrigada. Duda, foi um prazer enorme estar aqui contigo. Da primeira vez que eu estive aqui, não deu para a gente... eu agradeço mesmo. Olha, de coração, muito sucesso para vocês. E para todo mundo que está assistindo a gente, muito obrigada, um beijão, né? E até a próxima aí. Muito obrigada. Bruna, só vou lhe pedir um favor, Bruna. Me diga um número aí de 1 a 24. De 1 a 24? A 25, 1 a 25. 25. Enquanto você pensa, olha que o The Commander mandou para você. É um galanteador, né? É um galanteador. Ninguém é obrigado a conhecer todas as coisas boas da vida, mas fico feliz quando descobrem, senhoras e senhores, Bruna Marques. Olha! Muito obrigada! Olha, quero te dizer que eu te acompanho também, acompanho aí você nas redes sociais, viu? Muito obrigada pelo comentário. Valeu, valeu. Bom, vou escolher o número 20. 20. Pronto. Já está esperando. Cristiano Brandão. Olha o Cris, ganhou aí. O Cris. Vai para a Austrália. O brinde. Ganhou também uma camisa da Criar Space, certo? Camisa aqui, certo, Cris? Está com a gente. Se você disser, mande para o endereço tal, porque eu não sei se você quer que mande para a Austrália, mas está aqui com a gente. O Cris ganhou a camisa da Space da Criar Space, tá certo? Bruna, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, pessoal. Beijão, parabéns, Cris. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Beijo, Bruna. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!